Segunda Timóteo 2:3, somente o 3. O texto está dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Um dia, meus irmãos, Deus falou com Paulo dizendo assim: Paulo, você vai ter uma missão para cumprir. E qual era essa missão que Deus estava querendo dar para Paulo? Essa missão era pregar a palavra para cada nação, para todas as pessoas. E por onde Paulo andava, meus irmãos, ele pregava a palavra de Deus. E uma dessas pessoas que Paulo pregou a palavra foi a mãe e a avó de Timóteo. E o que Paulo pregava para elas e elas aprendiam, passavam para Timóteo, meus irmãos. E Timóteo foi crescendo na sabedoria da palavra de Deus. E meus irmãos, um dia Paulo chamou Timóteo para ser um pastor de uma igreja. Meus irmãos, porque Paulo viu em Timóteo que Timóteo, ele já podia pregar a palavra. Mesmo Timóteo sendo novo, ele ainda podia pregar a palavra, já podia pregar a palavra. E Paulo, meus irmãos, ele mandou 2 cartas para Timóteo, mas ele mandou a primeira dizendo assim: Timóteo, eu vou te ver. E na segunda, Paulo já estava dizendo: Timóteo, vem logo me ver. Porque Paulo, nessa segunda carta, dizendo isso, Paulo ele estava preso numa prisão por pregar a palavra de Deus. Meus irmãos. E Paulo e Timóteo lá naquela igreja, as pessoas de lá estavam falando: Timóteo não vai conseguir porque ele é novo, Timóteo ele vai desistir. Mas Paulo, ele estava fortalecendo Timóteo nessa segunda carta, dizendo assim: Timóteo, não escute aquelas pessoas, mas sim continue firme, continue pregando a palavra, que elas vão ver que você não desistiu, mas sim continuou. Porque nós não devemos não desistir, mas sim continuar, porque a Bíblia está escrito: tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque sua recompensa estará lá no céu. Nós não devemos desistir quando ainda tem coisas boas vindo para nós, irmãos. Nós não devemos desistir na hora que Deus está. Deus ele não está. Deus ele só está te testando, meus irmãos, para ver se você desiste. Sim, que continue firme. E meus irmãos, Paulo nessa segunda carta escreveu assim, dizendo assim para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria dizer que para Timóteo olhar para Paulo, porque Paulo, meus irmãos, ele já sofreu várias aflições. Paulo, ele foi espancado, foi apanhado, foi apedrejado, quase morreu, mas Paulo, ele não desistiu, ele sempre continuou. Então era isso que Paulo queria dizer para Timóteo continuar firme, mesmo que Timóteo, ele sofresse as aflições, mesmo que ele sofresse as aflições, mas ele que continuasse firme. Ele continuasse firme. Meus irmãos, Paulo, segunda carta, ele estava comparando o soldado com a vida do cristão. Porque, meus irmãos, Paulo ele já conviveu com muitos soldados lá naquela prisão. Então Paulo escreveu nessa segunda carta falando assim para Timóteo: Timóteo, você vê como é a vida do soldado? Assim tem que ser a vida do cristão. Porque o soldado da guerra, ele tem que ser obediente ao seu comandante, ele tem que ser forte, não pode deixar que sua família impeça que ele vá, porque o soldado da guerra, ele sabe que ele pode ir lá para a guerra, ele pode morrer e não vai mais voltar, mas ele tem que ser obediente ao seu comandante.
soldado da guerra, ele tem que vestir suas armaduras. Então, meus irmãos, nós também devemos ser obedientes a Deus. Nós devemos vestir as armaduras, meus irmãos. Nós devemos ser fortes, corajosos. Nós não devemos deixar que nossa família, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos impeça que nós vá obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, nós não devemos deixar que nosso serviço de trabalho, nossa escola, qualquer coisa impeça que nós vá fazer a vontade de Deus. E o soldado de Deus, ele não pode deixar que mesmo as aflições vindo nos perseguir, porque sempre nós vamos ser perseguidas por essas pessoas do mundo. Elas vão tentar nos fazer que nós caia pelo chão e desista, meus irmãos. E meus irmãos, nós temos as nossas armaduras, meus irmãos, porque Deus, ele teve uma preparação. Que preparação foi essa? Deus, ele orou 40 dias e 40 noites, porque Deus sabia que o diabo ia vir a tentá-lo. E Deus venceu o diabo com a palavra de Deus. Então, quais são essas armaduras que Deus deixou para nós aqui na terra? Essas armaduras são couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito Santo, capacete da salvação, escudo da fé, sandália da paz. Foram essas armaduras que Deus deixou, meus irmãos, aqui na terra, porque sem essas armaduras nós perdemos, meus irmãos. A nossa batalha não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo, porque o diabo, ele que quer pegar as pessoas e levar com ele para o inferno, meus irmãos. Então, a nossa batalha não é contra essas pessoas, mas sim contra o diabo, meus irmãos. Porque nós somos soldados de Cristo, nós devemos obedecer a Deus. Então, quem é o nosso comandante? Nosso comandante é Deus, Cristo Jesus, meus irmãos. E o que Ele mandar, nós devemos obedecer. Porque que soldado é esse que Deus chama para ir para a guerra, foi lá da Egito e fica chorando em volta? Que soldado é esse? Nós que somos soldados de Cristo, nós não desistimos, mas sim que nós continuamos, porque nós devemos adorar só aquele que nos alistou, meus irmãos. Porque quem nos alistou foi Cristo Jesus. Então, como nós estamos obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, então nós já estamos sendo estados por Cristo Jesus, meus irmãos. Porque nós, que somos os crentes de Cristo Jesus, os soldados, nós, de qualquer tamanho, de qualquer idade, nós já temos a nossa missão. Porque Deus, ele não deu uma missão para Paulo. Então, meus irmãos, nós também vamos ter uma missão para cumprir. Porque eu sou criança, mas eu já estou cumprindo a minha missão. Já estou pregando a palavra de Deus. Por isso que, meus irmãos, porque, meus irmãos, nós devemos olhar para os discípulos de Cristo. Muitos foram comidos pelos leões, outros foram torturados até a morte, muitos foram torturados, mas eles não desistiram. Lá, meus irmãos, eles sendo mortos, eles oraram para Deus chorando. Eles vendo seus filhos sendo mortos, meus irmãos. Eles vendo seus filhos sendo mortos pelos leões, mas eles não desistiram, mas sim eles continuaram firmes. Porque eles sabiam que eles iam morrer, mas eles iam lá para o céu. Eles ainda estariam vivos, meus irmãos. Então nós não devemos ter medo do diabo, porque o diabo, ele só pode ferir nossa carne humana.
Só se Deus permitir, nós devemos ter medo de Deus, porque é Deus que pode castigar nossa alma e levar para o fogo ardente, meus irmãos. Nós devemos, então, obedecer a Deus, meus irmãos. Porque nós somos soldados de Cristo. Então nós devemos sempre estar avante, meus irmãos. E como Deus nos chamar, nós devemos falar: eis-me aqui, Senhor. Porque muitos soldados de Cristo, Deus chama e eles falam: seu Deus, eu não posso ir, porque meu serviço, minha escola, meus filhos estão falando para que eu não ir, meus irmãos. Mas nós que somos soldados de Cristo, nós não devemos desobedecer a Deus, mas sim obedecer. Porque, meus irmãos, Deus, ele também sofreu as aflições. Deus, ele foi espancado, Deus, ele foi cuspido, Deus, ele foi crucificado, mas ele não desistiu, ele continuou firme. Porque quem perseverar até o fim entrará no reino dos céus. Crianças, vocês são soldadinhos de Cristo. Vocês podem